Deus Santo, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, de unirmos as nossas vozes em adoração ao Senhor. Confessamos também que somos pecadores, que não merecemos o teu favor. Reconhecemos que por vezes, Senhor Deus, persistimos em transgredir a sua lei, desobedecer ao Senhor. Ao mesmo tempo que nós confiamos em Cristo como nosso Salvador, como sumo sacerdote, que pagou o preço, Senhor Deus, em nosso lugar. Então nós somos gratos a Ti por isso. Te pedimos perdão porque muitas vezes somos egoístas, por vezes somos orgulhosos, e pedimos que o Teu Espírito continue a nos moldar, a nos aperfeiçoar. Nesse momento em que nós teremos agora o privilégio de ouvir, Senhor Deus, a Tua voz através da Tua palavra, que o Teu Espírito abra nossos corações e mentes para que possamos receber aquilo que o Senhor quer falar conosco, que possamos entender a Tua boa e perfeita e agradável vontade. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas a você que está nos visitando. Hoje, antes desse culto, alguns irmãos já estão, os que são membros da Igreja do Redentor, pelo menos boa parte deles, já estão aqui já há um tempinho, porque nós tivemos nosso Dia da Visão, que é a reunião de membros da igreja. A gente faz isso 2 vezes por ano. Em especial, essa reunião foi importante por conta da eleição da nova diretoria estatutária para os próximos 3 anos, aprovação do novo estatuto, também relatório financeiro, aquelas coisas. E já estamos aqui já há um tempinho. Talvez você tenha chegado um pouco depois. Queria dar a você boas-vindas, né? Dizer que é uma alegria ter você conosco, cultuando ao Senhor conosco. Se você está aqui pela primeira vez, não vai embora sem passar ali no balcão de conexão. A gente tem um presente para você. A gente gostaria de demonstrar a nossa alegria, a nossa gratidão, te ofertando esse presente. Então não vai embora sem passar ali no balcão de conexão. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Atos. E eu gostaria de convidar você a deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 10 do livro de Atos. Nós vamos começar no versículo que nós terminamos na semana passada, nós vamos ler daqui a pouco, no versículo 23 do capítulo 10. E a gente tem como tema dessa série Igreja em Movimento. Imagine você planejando uma grande viagem, né? Imagine que você está planejando uma grande viagem internacional. Você prepara seus documentos, passaporte. Você está com visto em dia para aquele país que requer um visto para você entrar. Você checa todas as questões burocráticas necessárias para entrar naquele país. Mas quando você chega lá no destino, você encontra um aviso inesperado. Escrito: proibida a entrada de pessoas do seu país em nosso país. A frustração certamente seria enorme, sobretudo uma viagem que você está há muitos anos aguardando, planejando, investiu muito dinheiro. Você se sentia pronto, preparado, mas uma barreira externa impede a sua entrada que você imaginou que já estivesse garantida. É assim que muitas pessoas se sentem diante da fé cristã. Não é porque o Evangelho de Jesus tenha fronteiras, mas porque, historicamente, parte da igreja, em alguns momentos, criaram barreiras culturais, sociais, para determinadas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, mas de alguma forma, ao se deparar com uma comunidade de fé, lhe é requerido algo a mais onde ela não consegue se encaixar, se enquadrar. Seja classe social, educação, algum tipo de escolha que ela fez na vida. Quantas vezes nós tratamos como estrangeiros espirituais algumas pessoas que se achegam a nós e que foram alcançadas por Cristo?
como se essas pessoas precisassem de um visto especial, extra, para serem aceitas no reino de Deus. Quando nós colocamos cercas, Deus abre portas. Quando nós insistimos em fronteiras, o Senhor insiste em derrubá-las. Pastor Tony Merida, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: vocês estavam aqui na semana passada e vocês viram o pastor Eduardo falando sobre o Senhor trabalhando no coração do apóstolo Pedro para ele pregar aos gentios. Na semana retrasada nós vimos isso quando Pedro ele se hospeda na casa de um curtidor. E essa obra que o Senhor está fazendo, não somente através do apóstolo Pedro, mas também no apóstolo Pedro, ela continua. E o pastor Tony Merida, comentando esse texto, o capítulo 10 de Atos, ele diz o seguinte: antes que Cornélio, que é a pessoa que que faz parte desse capítulo, antes que Cornélio fosse convertido, Pedro precisou ser convertido às implicações do Evangelho. O maior obstáculo à missão não era o Império Romano, mas o coração do próprio apóstolo Pedro, que estava cheio de tradições, de categorias, de preconceitos profundamente arraigados em seu coração, que não necessariamente faziam parte do processo em que ele estava vivendo de evangelização. E esse texto de Atos 10, 23 a 48, é um divisor de águas na vida do apóstolo. E também para nós como igreja do Senhor. É aqui que vemos de forma inequívoca que o evangelho não é patrimônio de um povo, de uma nação específica, mas a boa notícia de Deus para todos os povos. É o momento que a barreira entre judeus e gentios cai de uma vez por todas. E o Espírito Santo mostra que não há crentes de primeira ou de segunda classe. Aqui nós vemos a mensagem do Evangelho sem fronteiras. E esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. O Evangelho sem fronteiras, que entra em casas que antes eram consideradas impuras, que transforma homens que pareciam antes inalcançáveis. É o Evangelho que confirma a promessa feita a Abraão de abençoar todas as nações, se cumprindo diante dos nossos olhos. E hoje, ao meditarmos nesse texto, veremos 3 movimentos dessa verdade. O primeiro movimento é o encontro provável entre Pedro e Cornélio. 2 mundos separados por barreiras, mas unidos pelo Evangelho. Veremos também a proclamação indispensável do Evangelho. Pedro anunciando Cristo, crucificado e ressurreto, Senhor de todos. E veremos também a confiança inegável. O Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios, mostrando que o Evangelho é para todo tipo de pessoa a quem Deus decide salvar. E a pergunta que fica para nós é a seguinte: será que nós também não precisamos ser convertidos às implicações do Evangelho, assim como o apóstolo Pedro foi? Será que ainda não carregamos muros invisíveis no coração que impedem a boa notícia, que a boa notícia corra livre em nossas casas, até mesmo na nossa cidade, até mesmo nas nossas igrejas? Esse Evangelho sem fronteiras de Atos 10 nos chama a abandonar preconceitos e proclamar Cristo sem diluição e celebrar que diante da cruz todos são igualmente necessitados da graça de Deus, mas igualmente recebidos uma vez que abraçam a fé em Jesus Cristo. Por isso eu te convido a ler dos versos 22 a 33, que diz assim, Atos 10, a partir do versículo 23, diz assim: Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou na Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou
encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Nós vemos aqui o primeiro ponto desse texto, o encontro improvável entre Cornélio e Pedro. Por que esse encontro era improvável? Era um encontro improvável porque ambos faziam parte de 2 mundos que nunca deveriam se encontrar pela lógica social daquela época. Pedro entra na casa de Cornélio. Para nós pode parecer apenas um detalhe narrativo, mas para o judeu do primeiro século isso era escandaloso. Um rabino jamais se hospedaria na casa de um gentio, muito menos sendo esse gentio um oficial romano. Os judeus consideravam os gentios impuros. Logo, entrar na sua casa significava aos olhos da tradição uma contaminação ritual. Cornélio, por sua vez, não era um homem qualquer. Era um centurião, um oficial do exército romano, que era um exército opressor ao povo de Israel, símbolo vivo do domínio de Roma sobre os israelitas. Era o tipo de pessoa que qualquer judeu devoto certamente preferiria evitar. E, no entanto, é exatamente ali que Pedro coloca os seus pés, na casa daquele homem. Por isso, esse era um encontro improvável, que só acontece porque o evangelho, nesse momento, está rompendo fronteiras, barreiras que antes existiam. Antes de Cornélio ser convertido, Pedro precisava ser convertido às implicações do evangelho. Por isso que participar, servir ao Senhor, ser um instrumento, viver em missão, é desfrutar de algo que Deus está fazendo, não somente através de nós, mas também em nós. Na conversão de Cornélio, ambos mudaram. Pedro já era salvo, Pedro já era um crente no Senhor Jesus, porém ainda existiam questões na vida do apóstolo Pedro que precisavam ser aperfeiçoadas, transformadas. Ele já havia se convertido ao evangelho, mas existiam implicações do evangelho na sua vida que precisavam ser aplicadas. E nós vemos aqui uma humildade que rompe barreiras. Quando Cornélio vê Pedro, aquele homem ele se prostra diante de Pedro, como nós vemos no versículo 25. O comandante do império se curva diante de um pescador galileu. Mas Pedro se levanta e diz: não se prostre diante de mim, eu também sou um homem qualquer como você. E esse texto traz um contraste interessante para a nossa cultura, para a cultura evangélica dos dias de hoje, em que líderes se transformam em celebridades, em que muitos cenários gostam de ser tratados como semideuses, gostam de ser reverenciados. Aqui está uma lição importante para nós. O evangelho não cria super-homens, o evangelho cria servos. Albert Moller, comentando esse texto, ele ressalta que Pedro não aceita a glória porque ele sabe que a glória pertence somente a Cristo.
pregadores, missionários, pastores são apenas servos. Quantas vezes nós buscamos reconhecimento espiritual? Quantas vezes queremos que as pessoas, de alguma forma, se prostrem diante da nossa espiritualidade, nossa posição, nosso conhecimento? E o apóstolo Pedro aqui nos lembra, nós não somos salvadores de ninguém, somos apenas homens comuns. Cornélio não apenas recebe Pedro, mas havia reunido sua família e amigos íntimos ali, como nós vemos no versículo 24. Ele não queria ouvir a mensagem do evangelho sozinho, ele queria compartilhar com seus queridos. É como se Cornélio dissesse, se há uma palavra de Deus, todos precisam ouvir. Essa palavra não precisa, não deve, não pode ficar só para mim. E então no verso 33 ele diz, agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir aquilo que o Senhor nos mandou dizer. Imagine um auditório assim, corações sedentos, ouvidos atentos, famílias inteiras esperando ouvir a palavra de Deus. É o sonho de todo pregador. Mas nós muitas vezes subestimamos a sede espiritual das pessoas. Achamos que não querem ouvir a mensagem do evangelho, mas há muitos Cornélios entre nós que estão dispostos não só a ouvir, mas reunir seus familiares e amigos, esperando que alguém, talvez você que está aí nesse banco, abra a sua boca e proclame a Cristo para aquelas pessoas. Mas para que você faça isso é necessário que você rompa com as suas barreiras, assim como o apóstolo Pedro fez. Quem é o Cornélio que você evitaria? Alguém de ideologias diferentes da sua? Ou alguém de uma classe social muito distante da sua? Ou talvez alguém que tem um estilo de vida, eu não estou falando de coisas pecaminosas por si só, mas um estilo de vida que você de alguma forma reprova. O Evangelho Sem Fronteiras chama você a atravessar a rua e ter encontros improváveis. Entrar na casa, se sentar à mesa, abrir a casa para encontros improváveis. Precisamos praticar a humildade como Pedro, se recusar a ser adorado e dar toda a glória a Cristo. Perceba a fome ao seu redor. Há pessoas dispostas a ouvir o evangelho, talvez mais do que você imagine. O grande problema não é necessariamente a falta de interesse, mas a falta de pessoas dispostas a testemunhar e proclamar o evangelho. Quem você acharia escandaloso de receber na tua casa hoje? Será que o maior obstáculo à missão não esteja no mundo lá fora, mas no nosso próprio coração? Você está disposto a ser convertido às implicações do evangelho, assim como Pedro foi? Por isso, o primeiro movimento do Evangelho Sem Fronteiras é esse: um encontro improvável que só acontece porque Deus derrubou muros. Pedro entra na casa de Cornélio, derruba muros. Pedro entra na casa de Cornélio, Cornélio se prostra, Pedro se levanta e juntos eles reconhecem que estão na presença de Deus. O evangelho começa quando barreiras se caem e portas se abrem. Voltando ao texto, verso 34. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo
o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Deles todos, os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Aqui nós vemos uma proclamação indispensável. Um evangelho que não tem fronteiras. Pedro começa o seu sermão com uma confissão histórica. Versículo 34 e 35, ele diz que reconhece por verdade que Deus não trata pessoas com parcialidade, mas aceita todo aquele que o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação que ele faz parte, desde que o Senhor tenha anteriormente escolhido para si, independente de onde aquela pessoa é. Essas palavras não surgem uma convicção natural de Pedro. Isso é fruto, essa convicção é parte de uma profunda conversão de mentalidade do apóstolo. Até então ele acreditava que o evangelho era um privilégio dos judeus. Agora, pela visão recebida e pelo encontro com Cornélio, ele reconhece: Deus não tem uma nação favorita. Isso começa no episódio que vocês viram da semana passada, da visão que ele tem do lençol de feijoada, aquele monte de animal lá, e fala: mate e coma. Conhecido também como versículo chora vegano, né? Que ele fala: está liberado, coma carne. Pedro aqui não está dizendo que a salvação vem pelas obras, que ele salva todo aquele que pratica a verdade, temor e justiça. Ele está falando que Deus acolhe aqueles que se humilham diante de Deus e que o Pai os elegeu. Ou seja, o evangelho, ele é universal em seu alcance, mas ele é exclusivo em seu meio, na forma. Só em Cristo a salvação. O conteúdo do evangelho é indispensável. Pedro, então, ele começa a pregar, e se a gente começa a olhar para a pregação dele, o querigma, Pedro não está proclamando autoajuda, moralismo, mas ele proclama a mensagem que é o coração do evangelho. Aqui nós vemos os elementos fundamentais como estrutura da pregação apostólica. Verso 36 ele diz: Jesus é Senhor de todos, não apenas dos judeus, mas também dos gentios. O título Senhor aqui que ele usa é um título para Senhor que subverte a autoridade e o poder de César daquela época. Falando para as pessoas, para o mundo romano. Quem manda no mundo não é César, é Jesus. A autoridade vem do Senhor e não de Roma. E isso traz para nós a realidade que a pregação ela deve afirmar Cristo como Senhor. Se Jesus é Senhor de todos, não há áreas na nossa vida onde nós possamos dizer: aqui o Senhor não se mete. Ele reina sobre tudo em nós. No verso 38 ele diz: Jesus foi ungido pelo Espírito. Sua vida e ministério foram marcadas por fazer o bem, operar milagres, curar, libertar oprimidos. Isso traz para nós a realidade de que o evangelho não é apenas uma mensagem sobre o futuro, mas uma mensagem sobre um presente transformado na presença do Senhor. O apóstolo Pedro, no verso 39, ele afirma outra verdade essencial do evangelho e da pregação cristã: Jesus morreu na cruz. Os apóstolos são testemunhas da sua morte. A cruz é central. Por isso a mensagem ela não podia ser suavizada. A cruz não poderia ser descartada nessa mensagem. Precisamos pregar um Cristo crucificado, não um Cristo genérico, motivacional. No verso 40, ele faz uma outra afirmação: Jesus ressuscitou. A ressurreição é a vindicação divina de que ele é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Sem ressurreição não há esperança, apenas religião vazia.
E ele continua, e no verso 42, ele faz uma outra afirmação que é muito impopular no dia de hoje. Pedro fala, Jesus voltará como juiz. Ele julgará vivos e mortos. O evangelho não é só consolo para os aflitos, mas também confronto para pecadores incrédulos. Não existe neutralidade diante de Cristo. Mas ele vai para o 43 e apresenta a graça. Jesus oferece perdão a todos aqueles que creem. Todas as promessas do Antigo Testamento apontam para isso. Perdão universal a todos que creem, condicionado à fé no nome de Jesus. Perdão total a todos que creem. Não é religião, não é moralidade, nem tradição. É o nome de Jesus Cristo que salva. Aí talvez você se pergunte, mas parece um pouco óbvia essa pregação. Será? É mais comum do que você imagina. Você ouvir pregações onde a verdade é que Jesus é Senhor de todos e sobretudo em você não faz parte da pregação. A autoridade, Jesus ungido pelo Espírito como Deus e reduzir Jesus a apenas um cara legal, revolucionário. A cruz, então, ressurreição, Jesus como um juiz. Pedro não adaptou a mensagem para ela torná-la mais aceitável, mais palatável aos gentios. Ele pregou o mesmo evangelho que ele pregara aos judeus. Cristo crucificado e ressurreto. Isso nos ensina que o poder do evangelho não está em adaptação cultural, mas em fidelidade bíblica. Será que não é exatamente isso que precisamos aprender com Pedro? Ele não adaptou a sua mensagem para agradar a Cornélio. Ele também não gastou tempo atacando a cultura romana, a ideologia do império, mas pregou Cristo crucificado e ressurreto. Por que, então, que tantos hoje confundem o evangelismo em defender simplesmente pautas morais e políticas? Eu não estou falando que esse tipo de defesa não faça parte da vida cristã, que seja errado fazer isso, não interprete errado, mas isso não é pregar o evangelho. Mas você pode até falar, mas por ser crente eu tenho que pensar de tal forma, mas isso de alguma forma, se isso for um desdobramento da sua fé, de uma mudança de cosmovisão, amém, mas isso é um reflexo, um desdobramento do evangelho, mas não é o evangelho. Porque se isso fosse o evangelho, existiam pautas morais, o estilo de vida romano de ser que era diferente. Para Pedro criar uma barreira, confrontar e dizer, essa não é a mensagem mais urgente, por mais caótica que possa ser a situação. A mensagem urgente é o Senhor Jesus, é Senhor de todos. Ele foi morto por conta dos nossos pecados. E seja você conservador, progressista em Jesus, vocês vão ter o mesmo destino eterno, o inferno. Essa pregação, ela se tornou fora de moda. Cornélio era um oficial de Roma. Ele era representante de um sistema hostil aos judeus, cruel aos judeus. Mas o que ele precisava não era de uma aula sobre política, e sim ouvir que Jesus é o verdadeiro Senhor. Não será que ao gastarmos mais energia em atacar essas questões do que em anunciar o evangelho, estamos nos esquecendo o que é a proclamação de Cristo e que é ela que transforma tudo de fato? Porque mudanças éticas e sociais devem ser fruto de novos nascimentos, de pessoas transformadas e, consequentemente, uma sociedade transformada. E não a mensagem mais urgente a ser pregada. Isso nos mostra que nós precisamos pregar o evangelho completo. Não podemos pregar apenas partes agradáveis. Amor, compaixão, bênçãos. Deixando a cruz, o juízo e a ressurreição de fora. O evangelho ele é poderoso, mas ele precisa ser pregado de forma completa. Precisamos nos lembrar também que o evangelho ele é universal no seu alcance e exclusivo no seu meio. Se Pedro teve que aprender que não existem pessoas
do lado de fora. Nós também precisamos. O evangelho é para todo tipo de pessoa que ainda está perdido, ricos e pobres, conservadores e progressistas. Todos aqueles que ainda precisam ouvir a mensagem do evangelho ainda estão perdidos e precisam ser transformados, seja rico, seja pobre, seja conservador, progressista, hétero, homossexual, que ainda não encontrou o evangelho. A mensagem alcança todo tipo de pessoa, pessoas que têm uma religião ou pessoas que são contra Deus. Todos precisam de um Salvador, todos precisam de um mesmo Cristo. Esse texto fala também que o evangelho ele é urgente. Cornélio e a sua casa estavam prontos a ouvir. E nós precisamos nos questionar quem são os Cornélios que nós conhecemos. Pessoas sedentas, mas que precisam de alguém que abra a sua boca e pregue para ele. E essa pessoa talvez seja você. Nós precisamos examinar o nosso coração e pensar, a nossa visão do evangelho é completa ou seletiva? Nós pregamos Cristo todo ou apenas partes convenientes? Será que nós cremos realmente que o evangelho é para todos, inclusive para aqueles que nós consideramos improváveis? Quem na sua vida está esperando ouvir essa proclamação que é indispensável? O evangelho sem fronteiras é porque é para todos os povos da terra. E porque prega o mesmo Cristo a todos. Pedro não negociou o conteúdo. Ele não suavizou a mensagem. Não pregou um Jesus culturalmente aceitável. Ele pregou um Jesus como Senhor, crucificado, ressuscitado, juiz e salvador. Esse evangelho é indispensável e a pergunta é, será que nós também estamos dispostos a proclamá-lo sem filtros, a todos e em todo lugar? Voltando ao texto, verso 44, a palavra de Deus diz assim: enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui nós vemos a confirmação inegável. O Espírito Santo que não espera. Enquanto Pedro ainda falava, antes mesmo de terminar o sermão, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Isso é marcante. Deus não precisou, pelo apelo de Pedro, no final do sermão, nem tampouco a conclusão homilética do texto. O Espírito age soberanamente na conversão de homens e mulheres, pecadores e pecadoras. A confirmação é obra do Espírito. O Espírito Santo age confirmando a salvação, atestando que a salvação é obra dele. E aqui nós vemos o que nós conhecemos como o Pentecoste dos gentios. Assim como no capítulo 2, os judeus receberam o Espírito em Jerusalém, e no capítulo 8, os samaritanos receberam o Espírito em Samaria, agora os gentios recebem o Espírito Santo em Cesareia. Não que esses eventos, eles se repitam continuamente. O que nós vemos aqui é o cumprimento progressivo de Atos 1:8, de Jerusalém, a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esses três eventos apontam para a universalidade do Evangelho. Não confunda isso com universalismo, porque o Evangelho é universal, alcança todos os povos, mas ele é exclusivo em seu meio. Mas nós vemos uma ação soberana do Espírito. E quantas vezes nós não achamos que podemos controlar o Espírito? E nós não podemos.
Nós podemos pregar, mas quem convence é o Espírito. É o Espírito também que regenera. É o Espírito que transforma. Isso, ao mesmo tempo que nos humilha, meus irmãos, também nos liberta. E nós vemos aqui a evidência inquestionável da obra do Espírito. Lucas descreve que os gentios falaram em outras línguas e engrandeceram a Deus. Versos 45 e 46. Craig Keener, em seu comentário histórico-cultural, ele explica que isso não era apenas um fenômeno carismático, mas uma confirmação visível para os judeus presentes que os gentios haviam recebido o mesmo Espírito. Era impossível negar, Deus estava acolhendo aqueles que antes eram rejeitados. Para os judeus, comer com os gentios era impossível. Imagine agora, vê-los recebendo o Espírito Santo. Esse choque cultural foi necessário para quebrar os muros que antigamente estavam profundamente enraizados nos corações dos judeus. E como isso se aplica a nós ainda hoje? Nós criamos categorias de crente de primeira e segunda classe. Quem tem mais conhecimento, quem tem mais isso ou aquilo, quem tem mais tradição. Mas o Espírito Santo testemunha que todos estão em pé de igualdade diante da cruz de Cristo. E nós vemos que mais adiante o apóstolo Pedro fala sobre o batismo, que é o selo visível de algo invisível que Deus fez na vida daquelas pessoas. Por isso Pedro pergunta, pode alguém negar água impedindo que esses sejam batizados? Lá no verso 47. Pedro, que antes negara Jesus 3 vezes, agora pergunta se alguém ousaria negar o batismo para aqueles que o próprio Deus já aceitou. Se Deus deu o Espírito, quem somos nós para recusar o sinal visível da inclusão do povo de Deus? Isso nos conecta às promessas do Antigo Testamento. As nações seriam abençoadas em Abraão e agora entram plenamente na nova aliança em Jesus Cristo. O batismo não é um prêmio para os bons, mas um sinal da graça de Deus para pecadores arrependidos. Se Deus já deu o Espírito, negar o batismo seria de alguma forma trabalhar contra Deus. Essa parte do texto nos ensina que não existe segunda classe no reino de Deus. Todo aquele que verdadeiramente crê em Cristo recebe o mesmo Espírito. Esse texto também nos confronta a entender que nós não temos a capacidade de impedir o agir de Deus. O Espírito Santo de Deus é soberano. E nós, como igreja, devemos nos alinhar ao Espírito e não resistir ao Espírito. O batismo é um sinal da graça e não de mérito. É o selo visível, o sinal visível daquilo que Deus já fez de forma invisível na vida de alguém. Será que mesmo sem perceber, nós às vezes tratamos alguns como menos crentes, porque não se encaixam no nosso padrão? Eu não estou falando de crentes carnais, mas padrões que nós estabelecemos. Quando Deus derrama graça sobre pessoas improváveis, qual é a nossa reação? Nós celebramos ou criticamos? Quando Deus derrama graça sobre aquela pessoa improvável, você fica feliz ou fala, aquela pessoa vai se sentar do meu lado na igreja? Nossas tradições e preferências, por vezes, eu não sou contra a tradição, pelo contrário, nós somos uma igreja confessional, valorizamos a tradição. Mas por vezes nós transformamos tradições em tradicionalismo, que se tornam obstáculos para a obra do Espírito Santo em nós e através de nós. É como o reino de Deus é como um banquete preparado para todos, onde Deus é o anfitrião. Sendo Ele o anfitrião, Ele serve a mesma comida, o mesmo prato, a mesma mesa. Mas alguns convidados tentam separar. Esse prato é só para a gente, para aquelas pessoas lá,
o prato deve ser outro. Só que o anfitrião ele diz o seguinte: aqui todos recebem do mesmo pão. Foi isso que aconteceu em Cesareia. Nós somos apenas convidados no banquete. O mesmo Espírito, a mesma graça, a mesma mesa. O derramamento do Espírito sobre os gentios é a confirmação inegável de que o Evangelho é sem fronteiras. Nem barreiras étnicas, tradições, muito menos preconceitos humanos podem limitar o alcance da graça de Deus. Se Deus derrama o Espírito, ninguém pode impedir. O que nós vimos até aqui? Nós vimos através da obra do Senhor, na vida do apóstolo Pedro, através dele, mas também nele. Nós vemos, primeiro, que Deus proporcionou, agiu em um encontro improvável. Pedro atravessa uma porta que antes parecia proibida, segundo os seus preceitos. E ao atravessar essa porta, o que Pedro encontra? Um homem sedento por Deus, que necessitava do Evangelho, mas Deus já tinha operado no coração dele a disposição para crer. Vemos também a proclamação indispensável do Evangelho. Pedro não oferece moralismo, nem muito menos autoajuda, como nós vemos aí infestado em muitos púlpitos, mas anuncia Jesus como Senhor crucificado, ressurreto e juiz, e também gracioso. E nós vemos a confirmação inegável da obra do Espírito Santo na vida de alguém. O Espírito Santo desce sobre os gentios, mostrando que não há segunda classe no reino de Deus. Tudo isso aponta para uma só verdade: o Evangelho é sem fronteiras. A cruz que derruba muros. Na cruz, Jesus derrubou o muro que nos separava de Deus, mas também o muro que nos separava uns dos outros. O pecado nos deixava de fora, mas ele abriu a porta. Não existe cor da pele, classe social, currículo religioso, ou até mesmo histórico de pecado que o sangue de Cristo não possa purificar. Deus é poderoso para transformar todo tipo de pessoa. Efésios 2 diz que Ele é a nossa paz, que de dois povos Ele fez um só. Isso significa que não existe eles e nós dentro do reino de Deus. Uma vez que somos aceitos por Deus em Cristo Jesus, todos somos igualmente necessitados e igualmente recebidos. Vimos que a ressurreição, ela inaugura a nova vida. Assim como o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua casa, ele continua descendo hoje sobre todo aquele que crê em Jesus. A ressurreição não é apenas um evento do passado, mas uma garantia de vida nova no presente e esperança eterna no futuro. Quem crê passa da morte para a vida. Por isso o Evangelho exige de nós uma resposta. Os presentes em Cesareia não puderam permanecer neutros. Eles foram batizados. Confessaram a sua fé publicamente. Receberam o Espírito. Da mesma forma, eu e você não podemos sair daqui indiferente. O Evangelho sempre nos exige uma resposta. Todas as vezes que somos expostos ao Evangelho, precisamos responder de alguma forma. Talvez você esteja aqui nessa noite como Cornélio. Talvez você seja até alguém religioso, generoso com os pobres, até mesmo respeitado, tem uma boa reputação, porque às vezes a gente tem mania também de só admirar conversões daquele cara que era um monte de coisa ruim. Cornélio era alguém respeitado e também era carente da graça de Deus. E talvez você seja como Cornélio, perfeito cidadão de bem, mas ainda sem Cristo. E o Evangelho, a fé em Jesus Cristo é um meio para experimentar o novo nascimento.
Mas talvez você esteja aqui nessa noite como Pedro, crente em Jesus, alcançado pela graça de Deus, mas ainda cheio de fronteiras no seu coração. Hoje é dia de se converter às implicações do Evangelho. Uma vez que eu creio no Evangelho, eu preciso agir assim. Mas talvez você esteja aqui nessa noite como os amigos de Cornélio reunidos naquela sala, curiosos sobre a mensagem do Evangelho, mas distantes de Jesus. Hoje é noite de ouvir a voz de Deus e crer na mensagem do Evangelho. O Evangelho é sem fronteiras, mas ainda assim, ele é rejeitado por muitos. Às vezes, nós abraçamos o Evangelho, mas insistimos em manter os muros do nosso coração de pé. E assim como nós fomos rendidos quando a graça nos alcançou, nós que já somos crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos também render o nosso coração por completo, porque Jesus é Senhor de todos e de tudo em nós. Cornélio, ele se rendeu e todos em sua casa reconheceram que só Jesus Cristo salva. Por isso, Jesus hoje chama você. Ele é Senhor de todos. E sendo Senhor de todos, ele morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Ele ressuscitou para nos dar vida. E ele enviou o Espírito para selar eu e você como filhos e filhas de Deus. Portanto, a mensagem de Atos 10 é um convite, é um encorajamento para aqueles que estão fora. Abrace a mensagem do Evangelho. E aqueles que já abraçaram, abrace por completo. Seja um instrumento, um meio, para que Deus haja através de você, sabendo que para Ele agir através de você, Ele precisa agir em você também. Assim como Ele fez com Pedro. Antes de alcançar Cornélio, o Senhor fez com que ele se hospedasse na casa de um curtidor, como nós vimos há 2 semanas atrás. Alguém que era considerado impuro na sua cultura. Depois, deu a ele a visão daqueles animais que eram alimentos considerados impuros para ele. E depois, colocou diante dele um encontro improvável, com um centurião romano. Deus fez a obra em Pedro e através de Pedro. Só podemos ser usados por Deus para alcançar outros, se estivermos dispostos a sermos moldados, tratados por Deus. Porque quando nós servimos a Deus, nós não estamos fazendo um favor para o Senhor. Nós estamos investindo no nosso crescimento espiritual, no nosso desenvolvimento, no nosso amadurecimento espiritual. Servir ao Senhor não é um favor que fazemos para Deus. Viver em missão não é um favor para Deus. É uma dependência que todos os filhos e filhas, discípulos de Jesus têm. Então que nessa noite você saia daqui encorajado a servir mais, a proclamar mais, a viver em missão continuamente. E se nessa noite você está aqui e nunca ouviu a mensagem do Evangelho, saiba que a mesma boa notícia que alcançou Cornélio e todos da sua casa, pode alcançar aqui hoje, você aqui hoje. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pelo Evangelho que nos salva, que nos transforma e que derruba muros. Que o Senhor possa abrir corações e mentes e transformar vidas aqui nessa noite. Se há pessoas aqui que ainda não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor possa derrubar, Senhor Deus, tirar a cegueira dos olhos, que o Senhor possa converter corações e mentes, transformar vidas. Mas te pedimos também por nós, que já fomos salvos pelo Senhor, mas que por vezes insistimos em manter alguns muros de pé. Que o Senhor possa agir em nós e através de nós, para que sejamos missionários a esse mundo caído. Que essa palavra, Senhor Deus, encontre lugar em cada coração aqui.
Que todos nós sejamos impactados pela tua mensagem e que possamos responder à mensagem do teu evangelho. Que não sejamos indiferentes à verdade do evangelho, mas que possamos ser tratados, curados por ele, mas também confrontados a viver de uma forma diferente. Viver em missão, proclamando e demonstrando o amor de Jesus. Pregando o evangelho sem diluições, com coragem, com ousadia e com verdade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.